Olá, a paz do Senhor a todos, né? Ô glória. E deixa eu te perguntar, você se lembra o que está escrito no livro de 2 Coríntios 12? Você não sabe ou não se lembra? Vinde e vede que eu vou te falar. No livro de 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala das suas visões, das revelações que ele teve quando ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele foi arrebatado até o paraíso e ele fala que se é no corpo dele ou fora do corpo, ele não lembra, ele não sabe, que só Deus sabe. E ele fala que ele ouviu palavras inefáveis, ele ouviu palavras assim lindas, palavras de poder, palavras fortes, palavra indescritível, né? Que uma dádiva de Deus que a capacidade humana não entenderia. Tanto que ele fala aqui no versículo 4 do 12, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. E ele fala também que mesmo ele tendo sido arrebatado, de ouvido tantas coisas lindas, visto tantas coisas lindas, mesmo assim ele não se gloriaria. Porque foi-lhe dado a ele um espinho na carne, para ele lembrar que é Deus que está no comando, para ele lembrar que Deus aperfeiçoa na fraqueza, que a graça de Deus o bastava na vida dele. E não que ele estava satisfeito com aquele espinho na carne, não. Ele não estava satisfeito porque aquele espinho na carne o esbofeteava, aquele espinho na carne fazia doer. E mesmo assim, a graça de Deus bastava na vida de Paulo. Tanto aqui que no versículo 8 de 2 Coríntios 12 fala: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim esse espírito, esse espinho. Ele fala que ele pediu para o Senhor que esse espinho se desviasse dele. Mas aqui no versículo 9, o Senhor fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder do Senhor se aperfeiçoava na fraqueza. E que tudo que Paulo estava vivendo, por tudo que ele passou, e ele estava com aquele espinho na carne para lembrar que Deus está com ele, que a graça do Senhor o bastava. E esse espinho na carne de Paulo é uma incógnita. Que muitos teólogos falam que esse espinho na carne de Paulo realmente eram as perseguições que ele estava sofrendo. Outros falam que esse espinho na carne de Paulo poderia ter sido tentação, porque Paulo não era casado, tentações carnais por ele não ser casado. Só que assim, uma das opções mais fortes é que ele tinha problema na visão. Essa é uma das, assim, pelo meu ver, né, e que muitos comentam também, é que ele tinha problema na visão. Então, que ele tinha problema na visão, e esse problema da visão de Paulo é uma das alternativas mais fortes, né? Que o problema que esse espinho na carne dele era o problema na sua visão. Tanto que lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 14, ele fala, versículo 13, vou ler primeiro. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. E não rejeitasse nem desprezasse isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo, que o povo de Gata havia recebido Paulo tão bem, como se fosse o próprio Deus. E, se possível, o povo de Galas teria arrancado os próprios olhos e dado a Paulo. Eles teriam arrancado os próprios olhos. Isso é dos versículos mais lidos para enfatizar que o problema na carne de Paulo, o problema do espinho na carne de Paulo era o problema de visão. Amém? Oh, glória!